Oi pessoal, que bom estar aqui de volta no nosso canal do YouTube de Vendas. Eu sou vendedor já há mais de 35 anos e tem algumas pessoas que me perguntam qual a melhor venda que eu já fiz na minha vida. E vou relatar esse fato para vocês. Era janeiro de 1991, para ser mais preciso, lá pelo dia 23 a 25 de janeiro. Tinha virado o ano. E as empresas têm como hábito elas sempre contratarem no primeiro semestre, porque elas se programam no semestre anterior, tá, dentro de uma projeção e começam a contratar. E eu tinha o hábito de todo domingo ler os classificados do maior jornal o jornal de maior circulação aqui na região, que era o Liberal. Esse jornal circulava 60 mil exemplares nessa época. E o classificado deles sempre tinha de domingo, tá? Eu tinha o hábito de lê-lo. E eu vi uma oportunidade lá, numa empresa chamada Fujifilm. E aí eu falei para minha esposa, a dona Ivete, disse assim, olha, eu vou me candidatar a esse emprego aqui na segunda-feira. E nós resolvemos ir para Mosqueira, que é uma cidade próxima aqui, onde tem praia, nós fomos passar o domingo lá. E aí, quando nós voltamos à tarde, eu vi a placa da Fujifilm, que nessa época do ano, todas as entradas de todas as cidades grandes cidades do Brasil tinha uma placa da Kodak do lado e uma placa da Fujifilm do outro. E eu disse para ela, olha, eu vou trabalhar nessa empresa. E aí voltei para casa e tal. Quando foi na segunda-feira, logo cedo eu saí de casa, tipo assim, 7 horas da manhã, porque começava as entrevistas às 8 horas da manhã no Hotel Sagres, lembra como se fosse agora. Né? E eu fui o terceiro ou quarto a me apresentar lá no hotel. Que antigamente o processo de seleção era dessa forma. As empresas colocavam anúncio no jornal e você ia lá e se inscrevia e fazia a primeira entrevista e tudo bem. E aí eu já era o quarto. E eu cheguei lá e me apresentei. Olha, eu vim fazer aqui a entrevista para ser vendedor da sua empresa e tal. Me apresentei, quem me atendeu foi o João Araújo Sobrinho. Ele era o gerente regional na época e ele veio para fazer essa pré-seleção. Aí eu conversei com ele, ele me perguntou algumas coisas, perguntou o que eu fazia. Nessa época eu trabalhava numa empresa chamada HC Pneus, eu era vendedor de autopeças, tá? Mas eu não estava muito satisfeito lá com o trabalho e o meu sonho era trabalhar numa multinacional. E uma multinacional japonesa então seria tudo de bom. E aí eu fui e fiz a entrevista, só que eu não gostei da entrevista que eu fiz, eu não achei que era legal. E aí eu disse assim mesmo, poxa vida, o que eu tenho que fazer? Eu fiquei pensando. Aí eu liguei pro hotel, fui para um telefone público, naquela época celular nem existia aqui no Brasil, né? E aí eu fui para um telefone público, peguei o telefone na portaria do hotel, aí fui para um telefone público e liguei para o telefone público e procurei falar com o senhor João Araújo Sobrinho, porque eu já sabia o nome dele, eu já tinha conversado com ele. E eu disse para ele, olha, o meu nome é Carlos Edinaldo, eu sou aquela pessoa que acabou de sair daí há poucos minutos, mas só que se eu tivesse no teu lugar, eu não teria me contratado. E eu queria uma outra oportunidade para a gente conversar. Aí ele disse, você pode vir aqui? Aí eu disse, posso, eu estou aqui próximo. Eu não tinha nem saído do estacionamento. Aí eu voltei lá com ele. Aí já tinha, naquele momento lá, já tinha mais de 12 fichas preenchidas. Como é que é seu nome? Ele perguntou para mim. Eu falei meu nome. E aí ele disse assim, tá, marcou com um asterisco e disse assim, então 5 horas da tarde você volte aqui comigo pra gente conversar. Quando eu passei o dia todo, fui trabalhar, visitei cliente, fiz o meu roteiro normalmente e tal, mas quando foi 5 horas da tarde eu tava lá pronto, rente que nem pão quente. E aí eu comecei a conversar com ele. Senhor Araújo, eu sou o Edinaldo Silva, eu sou representante já comercial, já trabalhei numa empresa nacional que é a Cipla, conheço todo o estado do Pará, de ponta a ponta. Naquela época o estado do Pará tinha 82 municípios, eu conhecia quase 70, porque eu trabalhava com material de construção e eu fazia o norte e o sul do Pará, e também fazia o estado do Amapá. Eu ia uma vez para o Amapá, um mês para o Amapá e um mês para Santarém. E conhecia já as cidades, não conhecia o cliente do mercado de fotografia, que eu não tinha nem ideia de como é que funcionava. E aí ele gostou, marcou, e eu percebi que ele começava a fazer careta. Aí eu digo, você está sentindo alguma coisa? Você está precisando de alguma coisa? Não, rapaz, eu estou incômodo, está me
eu estou sentindo um incômodo, não sei o que que é. Disse, olha, se você precisar de alguma coisa daqui meu telefone, da minha casa, da minha mãe, se você precisar, você pode me ligar que eu vou lá. Naquela época não tinha celular, eu venho lhe buscar aquilo, levo no hospital, tudo bem. E aí foi. E ele explicou o seguinte, naquela época ele fazia uma triagem entre 10 currículos, 10 fichas, não era currículo, 10 fichas, e mandava para São Paulo. Dessas 10, eram escolhidos 3 pelo chefe dele. E aí, em um outro momento, eles voltariam a Belém para entrevistar esses 3 e selecionar o que tivesse mais condição de ser classificado. Bom, e aí, isso era mais ou menos em 23 de janeiro, não? E passou o mês, passou o carnaval, né? Não procurei saber, mas aí comecei a ficar preocupado, né? Olha, puxa vida. E o pior é que eu não tinha pego o cartão dele, nem anotado o número do telefone dele, tão nervoso que eu estava na segunda hora da entrevista, né? Foi um ponto negativo dessa entrevista, mas tudo bem. Aí eu fui no Fotogaleria, naquela época, o Fotogaleria. E aí perguntei, disse, olha, qual é o telefone da filial? Eu sabia que ele era da filial de Recife. Somente a referência que eu tinha é que ele era da filial de Recife. E aí, qual o telefone da filial da Fujifilm de Recife? Eu consegui. E a moça lá do atendimento me deu, né? E aí eu liguei lá. Um dia, já em finalzinho de fevereiro, mais ou menos. Finalzinho de fevereiro, né? Aí eu liguei, logo após o carnaval eu liguei. E aí eu disse, eu queria falar com o senhor João Araújo. Aí, alguém atendeu, passou o telefone para ele. E ele disse, olha, eu sou o Edinaldo. Aquela pessoa que foi de manhã fazer a inscrição e à tarde voltou com você para conversar. Eu disse, pois é, rapaz, eu ia te ligar hoje. Eu ia deixar recado para você na casa da sua mãe. Porque naquela época era tão difícil as coisas que nem eu na minha casa não tinha telefone. Tinha na casa da minha mãe somente. E aí ficava difícil, né? Eu tinha que passar lá todo dia para saber se alguém tinha ligado para mim. Olha que sorte, então tá, isso era uma quinta-feira. Na segunda-feira, você esteja às 8 horas da manhã lá naquela mesma sala que eu te entrevistei, que eu vou estar junto com o meu chefe, né, para fazer já a seleção, a entrevista das 3 pessoas selecionadas. O nome do meu chefe é Sérgio Takayama e eu vou estar junto com ele lá. Ok, eu passei, olha, isso foi quinta-feira, cara, eu fiquei desesperado. Fiquei muito ansioso, passou quinta, sexta, sábado, domingo eu não dormia, eu não comia direito, era a maior confusão. Mas tudo bem. Quando chegou na segunda-feira de manhã, logo cedo também, eu saí daqui de casa às 6h30 da manhã, que eu moro um pouquinho longe do hotel, do lado do bairro onde fica o hotel, que é o bairro de São Brás. E aí quando foi 8 horas, eu bati na porta lá para ser entrevistado pelo João Araújo, sobrinho, e pelo senhor Sérgio Takayama, que era chefe dele, era o gerente dele. Para minha surpresa, não estava nem o senhor João Araújo, sobrinho, e nem o senhor Sérgio Takayama, que pelo nome era um japonês. Tinha uma outra pessoa lá chamada Salvador Manso. E aí ele disse, olha, muito prazer, eu sou o Salvador Manso. Você, pelo que eu estou vendo aqui pelo horário, você é o Carlos Edinaldo Davi Silva, isso sou eu mesmo. E aí ele disse, olha, infelizmente o João Araújo não vai poder vir, porque não pôde vir porque ele foi acometido de uma crise de vesícula e ele teve que ser internado e operado de emergência. E o Sérgio Takayama também não pôde vir, então eu vim no lugar dele para entrevistar você. E aí tá, tudo bem, poxa vida, o cara lá, o Araújo era meu parceiro já tinha uma certa simbiose, uma certa intimidade e tal, a gente já ia ser mais fácil. Mas eu acho que tudo que Deus faz é bem feito. Bom, aí conversando com o Salvador, ele perguntou para mim o que eu fazia, eu expliquei para ele que eu era representante, era vendedor já há algum tempo e que conhecia todo o estado, contei toda a minha história, casado, 2 filhas e tudo mais, tal, tinha disponibilidade de carro, podia viajar à vontade que não ia ter problema, tudo certinho. Aí ele pediu para fazer conta lá de desconto, acréscimo, evolução de tabela, variação de preço, e ele me fez uma pergunta lá, se o produto que eu vendo foi igual ao da concorrência em termos de qualidade, só que o meu preço é um pouco maior do que o da concorrência. O que eu faria? Eu disse para ele, olha, primeiro eu vou enfatizar todas as vantagens e as características positivas do meu produto
E se o cliente não gostar, eu vou apelar para o coração dele. Diz, olha, compra de mim que eu sou mais simpático do que o representante que te atende pela concorrência. Bom, ficou certo, ele gostou da minha entrevista e disse para mim, disse, olha, 1h30 eu vou ligar para você, tá? Eu estou vendo aqui que o telefone é na casa da sua mãe, eu vou pedir para que você fique aguardando 1h30 que eu vou ligar para você para te dizer o resultado. Se você vai ser o selecionado ou não. Isso era 8h30, 9 horas da manhã. Você imagina a minha ansiedade até 1h30, até 13h30 da tarde, né? Até 13h30. Bom, e aí eu fui conversar com um amigo meu chamado Geraldo, tá? Que ele era gerente de uma empresa que vendia alumínio. Eu trabalhava numa transportadora e prestava serviço para ele. A gente fez uma amizade. E ele tinha uma loja de peças e eu atendia ele como meu cliente. E aí eu fui atendê-lo nesse período. Aí eu contei para ele, ele disse, Ginaldo, faz o seguinte, vai para um lugar tranquilo, relaxa, começa a fazer pensamento positivo, que vai dar tudo certo, que está tudo bem, e tu vai ser o classificado. Tu vai ser o escolhido, ok. Mas ele disse, olha, ele disse que tu vai te ligar, eu disse, mas não vai lá não te liga não, tá? Foi, graças a Deus o Geraldo teve me deu essa luz, né? Eu aprendi muito com o Geraldo como vendedor. E ele disse, vai, quando chegar 1h30, vai lá no hotel falar com ele. E aí eu fui no hotel, eu já sabia, eu levei um envelope e disse, olha, eu tenho uma encomenda para o senhor Salvador Manzo, eu queria saber qual é o apartamento dele. Naquela época não tinha essa maldade que tem hoje, né? Essa insegurança toda, né? E aí a recepcionista disse, olha, é o 1701. 1401, não me lembro, também já fazem mais de 20 anos, eu não lembro qual era o apartamento, né? E aí eu fiquei lá na porta, né? Aguardando dar um 13h30 no relógio, tá? Olhando pro relógio, aí 13h25, 13h23, 13h29, 13h30 eu bati na porta. Quando eu bati na porta que ele abriu e que me viu, ele se assustou. Você aqui? Eu disse, eu vim aqui saber a sua resposta. Ele disse, mas eu disse que eu ia ligar. Eu disse, mas eu preferi vir aqui e ouvir de você a resposta. Qual seria a resposta? Ele disse, olha, eu estou no telefone com São Paulo, né? Me aguarda um minuto aí. Ele ficou lá no telefone mais ou menos uns 40 minutos e eu fiquei no corredor andando de um lado para o outro, um lado para o outro, um lado para o outro. E aí aquilo me deu uma agonia tremenda, mas eu fiquei aguardando, né? Aí daqui uns 40 minutos depois ele abre a porta e disse, olha, obrigado por ter vindo, estou surpreso com a tua presença aqui, jamais esperava isso, tá? Mas você não foi o escolhido. Gente, pelo amor de Deus. Ai, o chão se abriu, me enterrei e tal. E aí eu comecei a me vender. Como eu comecei a me vender? Eu disse, em primeiro lugar, o que meu concorrente tem melhor do que eu? Ele tem nível superior? Na época eu não tinha nível superior. Ele tem menos de 25 anos? Eu já tinha 31. E era uma exigência, tem que ser entre 25 e 30 anos. Ele tem menos de 30 anos, eu tenho 31. E aí eu disse assim, e ele conhece todo o estado como eu conheço, e ele já tem a experiência que eu tenho nesses tantos anos de vendedor, com o meu currículo já é comparado. Ele tem MBA não, nessa época não se falava em MBA, né? Ele é mestre, ele tem conhecimento, ele é formado em marketing, ele é formado nisso, formado naquilo. Aí ele, não, é porque a outra pessoa é muito boa e tal. E aí eu fiquei argumentando com ele mais ou menos uns 20 minutos. Só que chegou um momento que ele disse assim, olha, Edinaldo, vamos parar por aqui, tá? Você não é o escolhido neste momento. Pode ser que em outro momento você seja, tá? O outro candidato tem mais potencial que você. Eu sinto muito que não seja você, mas fica para uma próxima oportunidade. Eu disse, tá bom, Salvador. Muito obrigado pela atenção. Desculpe ter vindo presencialmente. Ele disse, não, isso aí foi muito importante. Isso foi muito importante você ter vindo presencialmente. Foi um ponto positivíssimo, tá? Não se preocupe que a tua ficha vai ficar lá e em algum momento, com certeza, nós iremos te chamar. E aí eu saí feito assim do tamanho de um carapanazinho desse tamaninho assim, desse tamaninho. Não tinha problema. Foi mais uma venda que eu não consegui fazer da forma como eu gostaria de fazer. E nesse dia eu fui na oficina mecânica buscar a minha esposa, que o carro dela estava na oficina e ia ficar lá, e a gente combinou de eu ir lá buscá-la, tá? Para vir para casa. E como a gente tinha filho pequeno, a gente deixava na casa da minha mãe. Toda tarde a gente tinha que passar lá para pegá-la, né? E aí
lá na casa da minha mãe, quando eu chego, aí eu falei para minha esposa, e a Ivete perguntou, e aí, como é que foi? Eu disse, não foi. Eu não consegui ser classificado, acho que o outro rapaz, o currículo dele era melhor do que o meu e não deu oportunidade de eu ficar. E é isso aí. Aí ela deu aquela força, disse, não se preocupa não, você vai arrumar uma coisa boa, vai melhorar, fica tranquilo que vai melhorar, né? E aí quando eu vou chegando na casa da minha mãe, aí o telefone era daqueles antigos, eu não sei, os que tem um pouco mais de idade vão lembrar daqueles cinza que fazia barulho, tinha uma campainha enorme, assim, altíssima, né? E aí quando eu cheguei perto da casa da minha mãe, o telefone começou a tocar. Aí eu disse pra ela assim, nem pra ser aquele, não vou falar não, o cara é meu amigo hoje, tá? Ligando pra mim. Aí quando eu tô entrando na minha casa, a minha irmã fala pra mim assim, olha, peraí só um minutinho que ele tá chegando aqui. Nossa, eu já imaginava que era o cara que queria falar comigo, né? Aí eu peguei o telefone e ele disse assim, olha, aqui é Salvador. Eu disse, oi Salvador, tudo bem, cara? Faltou alguma coisa, algum problema? Eu disse, não, cara, tu foste o escolhido. Eu digo, o quê? Tu foste o escolhido. Eu preciso da tua carteira profissional amanhã de manhã no aeroporto, eu estou embarcando às 9 horas da manhã. Tu tem que entregar essa carteira para mim amanhã de manhã. Nossa, isso era o quê? 4h30 para as 5 horas da tarde, 6 horas mais ou menos, eu não me lembro nem o horário. Aí o que eu tive que fazer? Eu tive que vir na minha casa, pegar minha carteira profissional, levar na empresa que eu estava trabalhando para o Rodrigo, que era o meu gerente, dizer para ele, Rodrigo, dá baixa na minha carteira que eu preciso que tu dê baixa agora. Aí ele disse sim, o que foi que aconteceu? Aí eu expliquei para ele, olha, se eu encontrei um emprego, para você ter uma ideia, naquela época era a transição para o real e o salário era em URV, tá? Era uma referência que tinha no mercado naquela época, não era real, não era R$1.000, não era nada, era URV. Eu ganhava na HC Pneus 80 URV, era um salário considerável para o mercado, tá? E aí eu ia passar nessa empresa a ganhar 250 URV e mais benefício, e mais bônus, e mais gasolina, combustível, manutenção do carro, plano de saúde para mim e para a família, era fantástico. Não tinha nem o que discutir. E o Rodrigo tentou argumentar, disse, poxa, porque se tu tivesse falado comigo, eu teria conversado com o pessoal, teria dito, não, cara, não é essa a questão, eu quero ir trabalhar numa multinacional. E aí eu consegui, ele disse, olha, eu não vou poder baixar a tua carteira, mas o diretor está chegando essa noite e ele que tem o poder de assinar a tua carteira, vem de manhã logo cedo, na hora do café, às 7h30, esteja aqui, que aí eu vou te dar a tua carteira, não tem problema não. E aí, cara, eu saí daqui às 6 horas da manhã, cheguei lá na HC Pneus, peguei a carteira, dado baixa, entreguei para o Salvador no aeroporto, né? E aí eu fiquei na ansiedade de aguardar ser chamado. E eu não estava acreditando que isso aconteceu. Resumo da ópera, tá? Isso foi em 1991. A minha carteira foi assinada nessa empresa no dia 13 de março de 1991. Tá? E eu passei 7 anos nessa empresa e foi uma das melhores escolas que eu já passei profissionalmente. Eu acho que quase tudo que eu aprendi com relação ao que é ser vendedor, eu aprendi nessa empresa. Tenho grandes amigos que até hoje se comunicam. Tenho o Araújo, que foi o meu chefe, ficou amigo, transcendeu a relação subalterno e chefia e ficou a amizade que dura até hoje. Até hoje dura essa amizade. Tem o Salvador Manso, a Cássio Iqueda, são meu amigo, a Nete Pereira, que de vez em quando a gente se fala pelo Facebook, Gustavo Rubler, lá em Porto Alegre, grande amigo, o Wilson Vilela, que era o nosso diretor de marketing na época, a gente criou uma amizade. Então essa turma tem quase 30 anos, que a gente vai fazer 30 anos que eu conheço, né? E essa eu considero a minha melhor venda, tá? Se vocês querem saber qual é a minha melhor venda, é essa. Para mim foi tudo feliz, foi a melhor fase da minha vida em termos de aprendizado, em termos financeiros, em termos de educação. Eu aprendi a ser mais educado, porque o japonês ele tem esse hábito, essa tranquilidade de transferir conhecimento e informação de forma tão eloquente que você nem percebe que você está aprendendo. Lá é que eu fui aprender a participar de uma reunião, a aprender a falar público,
fazer a apresentação, porque nas convenções a gente tinha que fazer as apresentações, e aí eu comecei a aprender. Lá onde foi que eu vi a primeira ideia do que era um aparelho de fax, né? Então eu aprendi muita coisa, muita coisa. E o mercado fotográfico naquela época era muito efusivo, né? Eu deixei a empresa em 1996, quando eu montei a minha empresa de representação. A minha empresa, na realidade, não foi empresa de representação, a minha loja de fotografia, que eu quebrei também, tá certo? Eu percebi naquele momento, 2 anos depois que eu saí de lá, que eu não nasci para ser lojista, e sim representante comercial, vendedor. Essa foi a melhor venda que eu fiz na minha vida, tá? Eu espero que um dia ainda faça uma outra, quem sabe? Mas essa até hoje ficou marcada para mim. Eu lembro muito bem que foi a melhor venda e criei muita relação, muito laço de amizade com muitas pessoas. Tamo junto, não esqueça de se inscrever no meu canal e dar o like, tá?